Então, galera, boa tarde. Estou recebendo aqui Haroldo Matsumoto, o famoso japonesinho. Eiji, como era lembrado na escola, estudou comigo na SPM, fez comunicação social comigo. E é daqueles amigos que sempre que você precisa ele tá por perto. Até um pouquinho antes a gente estava falando, é aquele que quando você tem problema você lembra, você tem liberdade de ligar, pedir ajuda, Então é uma pessoa que vocês deveriam ter por perto. Conta um pouquinho, Haroldo, quem é o Haroldo hoje na fila do pão? O que ele fez de bom? Como é que tá a sua vida? Eu brinco que sempre é mais fácil ver ele hoje no pequenas empresas, grandes negócios, do que ligar para ele. Tá muito difícil. Olá galera, tudo bem? Obrigado pelo convite, Gustavo, de estar aqui com vocês aqui na Raça. E é sempre um prazer, pô. A gente às vezes na correria não consegue pessoalmente, então é sempre bom rever os amigos, né? A gente está numa fase agora que eu trabalho, tem uma empresa chamada Prospera Educação Corporativa e a gente atua com as pequenas e médias empresas, Gustavo. Atuando ali na parte de marketing, finanças, gestão de pessoas e processos. E nesses últimos anos, né, contando um pouquinho, né, teve uma época que eu também já trabalhei com a parte de marketing das empresas. Depois, um período, eu fui consultor especialista do Sebrae. E aí, há 4 anos, eu montei a Prospera. Formação sua. Depois da SPM, o que você fez de bom? Eu fiz uma pós de comunicação lá na ECA, né, na USP, de processos comunicacionais. E sempre tem que se atualizar, né? Muito bom. Hoje se fala muito em empreender, que a solução para o Brasil é empreender. Vamos divulgar um pouquinho mais. Você tem Endeavor, você tem Sebrae, você tem muita gente promovendo isso daí como uma das coisas que vai oxigenar o nosso capitalismo. Pegando, o Haroldo queria café com raça com pauta, que na Globo sempre vem em pauta. Aqui tem que ter café no bule e não só café com raça. Você já empreendeu, na época da faculdade eu lembro das camisetas, você teve um evento grande que você produziu muitas camisetas. Conta um pouquinho como é que foi. Tá bom. Surpresa mesmo, pessoal. Não estava combinando essa pergunta, mas vamos lá. Eu sempre gostei muito de empreender, Gustavo. Acho que desde adolescente, né? Eu comecei com 16 para 17 anos, já tinha uma estamparia de camiseta, inclusive na própria faculdade, né? Fizemos uma enquete, todo mundo criou uma frase do que eram as iniciais da facu, e aí dali saiu um monte de camiseta. Diga-se de passagem que eu paguei acho uns 3 meses de mensalidade da facu graças a essas camisetas. Sim, esse é um ponto legal. O Haroldo sempre foi aquele aluno que não era o bom e velho filhinho de papai como a maioria de todos nós lá. Ele era um dos poucos que conseguia estudar, trabalhar, pagar a faculdade, fazer coisa no final de semana. E eu falava, e que horas que você dorme? Isso daí depois ele conta na próxima pergunta. E aí foi avançando. Teve, como você falou, um grande evento, né? E talvez, assim, só para contar um pouquinho, que nem sempre é acerto, pessoal. Uma vez teve uma oportunidade no Pacaembu. Ouvi dizer que tinha um evento muito grande de uma religião, né? De uma igreja. 5.000 pessoas. Eu falei assim, agora. Vou ficar rico. Eu fiz ali 200 camisetas. Fui pra lá, 7 horas da manhã, meu pai me largou lá com as minhas 200 camisetas do meu amigo. E aí a gente falou, só camiseta? Vamos vender sorvete também. Comprei 500 potes de sorvete lá e fui lá para tentar vender. Chegou lá, chutei, Gustavo. Quantas camisetas e quantos sorvetes a gente vendeu, cara? O pessoal que tá aí assistindo online pode dar uma ideia, mas eu não lembro. Quantas foram? Uma camiseta e nenhum sorvete. Perdemos tudo, pessoal. Tudo que eu pus de grana ali para poder fazer as camisetas, e o sorvete eu tive que pedir, pelo amor de Deus, para muitos amigos ali do meu bairro para guardar no freezer de cada um, porque não cabia tudo em casa. Então, essa foi a minha primeira lição de entender um pouquinho o que está acontecendo. O coordenador desse evento explicou para todo mundo não comprar nada na rua, que eles iriam ter tudo isso para comprar lá dentro do estádio, que era da própria coordenação deles. Eu lembro uma frase que me marcou bastante. O japonês falou que ele dormiu com Jesus o resto da vida. As camisetas dele, pelo menos ele deu um bom fim. É isso mesmo. Então, empreender é saber lidar com essa dificuldade. Como é que você vê hoje o pequeno, o médio?
a vontade das pessoas empreenderem é muito grande, Gustavo. Só para ter uma ideia, só para usar um pouquinho de número, né? De cada 5 brasileiros, 4 querem ter o próprio negócio. Então eu queria aquela, nossa, eu vou ter meu próprio tempo, minha própria grana, o que eu fizer, o meu esforço vai reverter para mim. Então tem aquele mito, né, de ser empreendedor. E a gente tem que tomar muito cuidado, Gustavo, porque às vezes o que está lá no palco falando que vai ganhar milhões, cara, se ilude, né? É muita pedra para quebrar, né? Para quem empreende para valer e obtém o êxito, sofre bastante. E o aprendizado, toda vez que cai, tem que levantar, mas ver o que aconteceu para aprender e seguir. Que nem hoje, nunca mais faço um investimento antes de fazer uma análise de mercado, concorrência e o público que eu vou atingir. Depois das camisetas. Pensando nisso, quais são hoje os principais desafios que você vê do pequeno, do médio, do empreendedor de maneira geral? Assim, bem de verdade, Gustavo, quando o cara começa, apesar de todos esses empecilhos que a gente está comentando, no começo ele toca as coisas, ele mesmo produz, entrega, recebe, cuida da qualidade. Quando começa a crescer, ele começa a contratar pessoas para ajudar, porque ele não dá mais conta sozinho. Aí que começa alguns tipos de problema, Gustavo, porque as pessoas, às vezes, quem ele contrata não tem o mesmo empenho, o mesmo olhar que ele tem. Aí cai qualidade, cai prazo, ele se torna menos competitivo. E a frase que eu escuto muito, eu vou conversar com os empresários, ele fala assim, pô, há 10 anos atrás eu ganhava bem, muito, e agora parece que não sobra. Então esse crescimento que é um grande desafio. E você vê, Haroldo, o desenvolvimento profissional do próprio gestor? Então ele era um especialista em alguma área e depois ele começa a ter, pô, eu tenho que entender de contabilidade para eu pagar o que seja justo ou o menor imposto possível. Eu preciso entender de gestão de pessoas, porque agora tem uma equipe muito grande. Eu preciso entender de informática. Então, ele começa a ter que também se desenvolver. Como é que funciona isso? Olha, é o que você falou. Às vezes ele gosta muito de produzir, só que ele não tem a mínima ideia de como vende. E aí entra na parte tributária do nosso país, infelizmente é muita coisa, muitos detalhes, e se você não percebe, você acaba perdendo dinheiro. Então ele se vê obrigado a se capacitar e contratar pessoas que têm esse conhecimento. E aí não tem jeito, Gustavo, o cara tem que se mergulhar e começar a entender. Mesmo que ele não tem que fazer, mas que ele tenha uma noção para poder coordenar quem está abaixo dele. Hoje, quais seriam assim caminhos para que você vê hoje no mercado disponível? O que são bons caminhos para essas pessoas pegarem esse tipo de conhecimento? Dentro do escritório e na empresa é o pior lugar. Você tem que sair da cadeira e ir para o mercado, entra em grupos, associações, usa network, chama os amigos, né, de facu para bater um papo, conversar, quer dizer, esparecer um pouquinho. Então, sair da empresa e ir buscar esse conhecimento. E às vezes não precisa nem investir, Gustavo, não precisa pagar um curso, um MBA, não. São realmente a sua rede de contato que você pode perguntar para alguns especialistas as dúvidas que você tem. E com isso você vai aprendendo e vai se desenvolvendo. Então, esse é um ponto legal que ele tocou. Ele falou então de networking. A gente na raça não chama muito de networking, um nome meio, a gente chama realmente de amigos, de parceiros. E o que a gente acredita, quando falaram assim, qual a função do Café com Raça? Vamos colocar um pouquinho do que a gente pensa, dividir um pouquinho de conhecimento, aí sempre surge aquele, mas isso é abrir muito o negócio, a gente pensa diferente, a gente pensa de uma maneira egoísta. O que é o Café com Raça? É a hora de você rever grandes amigos e todo mundo, o Haroldo vai dizer melhor, mas todo mundo que está numa posição, ela precisa de pessoas em quem ela possa confiar. Então, assim como eu tenho o Haroldo e várias outras pessoas que vocês vão conhecer aqui, quem são as pessoas que eu, quando preciso, bato um papo, pergunto, vejo as experiências, troco um pouco. É importante esse networking, esses parceiros, a pessoa se cercar realmente de pessoas que queiram o bem dela e que... O que você acha disso daí? Eu tô lembrando agora, né, só para compartilhar um pouco, teve uma época minha que eu passei por grande dificuldade na primeira empresa de marketing. E aí eu vim para esse camarada aqui e falei assim, eu só pego empresa muito pequena, tô patinando, não consigo pegar umas grandes, né? E fui chorar com ele ali. E esse meu amigo tava na maior agência, né? Pode falar? Pode, aqui O Gustavo, ele trabalhava na África e na verdade assim, é o sonho, acho que até hoje, né, Gustavo? A África é uma agência muito legal. É muito monstro, né? Até a Márcio Santoro,
Você vai ser em breve aí um dos com café com raça, viu? E eu brincava com o Gustavo, né? Meu maior orgulho era falar, eu tenho um amigo que trabalha na África. Então era sensacional. Então nessa época eu pedi ajuda. Você falou pra mim conversar com o Thiago, lembra? Né? Eu fui falar com o Thiago também, se puder estar assistindo, um amigo nosso da SPM. Então eu fui conversando com os amigos próximos, exatamente para ter esse conselho, para tentar enxergar de forma diferente o que eu estava fazendo e talvez trilhar outro caminho, porque aquele que eu estava seguindo não estava funcionando. Então, mais que network, são os amigos que a gente tem para nos fortalecer e ajudar nessa caminhada. Por exemplo, então trazendo uma outra coisa, logo que eu voltei, então estava fora do país, trabalhei na TBWA do Canadá, coisa assim. Na hora que eu voltei, aí depois dos Estados Unidos, e começou embrionário, então, da criação da raça. Uma das primeiras pessoas que eu fui dividir o sonho e perguntar a opinião foi pro Haroldo. Ele me convidou para um churrasco, faz tempo que ele não faz isso. Então, e realmente foi quem deu as primeiras opiniões. E uma coisa que eu sempre lembro, amigo não é aquele que te elogia, é aquele que realmente te belisca, faz você perceber realidades que até então você não percebia. Então chama a sua atenção, fala, o que você estava fazendo aí não tem nada de novo, vamos inovar aqui, vamos pensar. E aí começa a nascer um modelo um pouco diferente. Por quê? É culpa de várias pessoas, tipo ele é uma delas. Vamos falar um pouquinho agora de criatividade. Como você vê o empreendedor hoje, o que ele precisa fazer para empreender no Brasil? Falam que o brasileiro é criativo. O que é ser criativo no negócio? Olhando assim as empresas que eu já atendi e assim me surpreendeu algumas ideias do empreendedor brasileiro. Ele é realmente criativo, Gustavo. Só que uma coisa que eu percebo é assim, não vai aonde está todo mundo indo, não segue a manada, porque vai ser mais um, entendeu? Talvez se você olhar com calma, né, ter uma percepção melhor de onde você quer atuar, tentar enxergar alguma brecha, alguma coisa que ninguém conseguiu ver, e aí surge a criatividade de como resolver melhor aquela situação para o público-alvo, Gustavo. Então, tem coisa que me surpreende, né? Acho que a gente pode contar uns exemplos, né? Tem um caso de um empresário que ele falou para mim, Haroldo, meu concorrente cobra R$1 e eu cobro 11 centavos. Eu falei, não é possível, cara, né? Na minha mente, né? Espero que ele não esteja escutando, mas, esse cara deve pegar mercadoria, insumo roubado, não deve pagar imposto para ninguém, alguma coisa o cara faz, não é possível fazer a R$1 e ele 11 centavos. Aí que eu fui entender a operação dele quando eu visitei a fábrica. Então, por exemplo, enquanto todos os concorrentes compravam o cordão da sacola pronto, ele passava em todas as montadoras recolhendo os rolos, que quando puxa a máquina não é o suficiente para acabar de fazer a linha, sobra um monte. E ele ia falar assim, eu recolho tudo, não te cobro nada para recolher. E ele colocava isso, tecia o próprio barbante. Qual é o custo do barbante dele? 0. Enquanto todo mundo está pagando, não sei quantos reais o rolo. Então assim, são coisas que o empreendedor brasileiro ele é muito criativo e inteligente e ele se torna competitivo com isso. Só que a receita é assim, não siga o que todo mundo está fazendo. Tente enxergar um jeito diferente daquilo que você se propõe. Muito bom. E aí com esse exemplo de uma gestão bem pé no chão, como você vê hoje o empreendedor? Porque empreender com pouco dinheiro, ele sempre exige um pouco mais, ou de dedicação, ou algo a mais. Vou usar o nome da sua empresa. Tem que ter raça, né, velho? Tem que ter raça, né? Sem capital, não pode errar muito. E aí se você fala assim, olha, a grana que você tem que aguentar 1 ano sem tirar nada da empresa, porque se você tirar, você quebra a sua empresa. E aí como é que faz? E a gente está comentando um pouquinho, né, Gustavo, da grana, né, do empreendedor. Não adianta querer ter luxo logo no começo, vou ter uma secretária, vou ter uma mesa top, uma cadeira top. Não adianta. Você tem que investir no negócio para que ele funcione e comece a gerar lucro e aí você consegue deixar o negócio em pé. E é muito engraçado, né? Logo que eu fiz um post comentando, então, que nós tínhamos aqui agora um ponto de apoio em São Paulo e as pessoas já, você abriu escritório, você sabe, tipo, não, é algo muito menor, então realmente é um ponto de apoio. Meu pai me ligou no outro dia às 8 horas da manhã, né? Falando, Gustavo, o que você fez? Você abriu um escritório em São Paulo? Eu falei, pai, é pé no chão,
entendeu? Na verdade é um ambiente que a gente acredita muito, até antes aqui de começar, depois, hoje não, mas vou passar aqui para vocês conhecerem o espaço. O que ele é? Ele é um modelo que a gente acredita bastante hoje, então é você estar convivendo no mesmo espaço com outras empresas. Então aqui hoje, como você viu, tem pessoas de tecnologia, Sim. tem site, tudo no mesmo, são 3 andares, então você divide custos e você tem uma troca. O que mais me impressiona aqui, o que eu gosto, é a troca de experiências. Então realmente a comunicação mudou muito, ela está muito perto hoje da tecnologia. Então vamos dizer assim, ter essas pessoas mais perto é algo que realmente vai ser um diferencial para a raça, eu acredito. Sim, eu concordo plenamente, Gustavo. É o conhecimento compartilhado. Você não consegue sozinho atender toda a demanda que o mercado, que a concorrência exige. Então você ter esse conhecimento diversificado te ajuda muito. E é um princípio da criatividade, né, Gustavo? Não é aquele especialista. Talvez o generalista consegue fazer conexões diferentes para fazer algo de realmente original e criativo. Falando um pouquinho nessa realidade. Então, hoje nós temos uma realidade onde muitas empresas conseguem usar ferramentas que até então não eram possíveis na gestão delas. Então, por exemplo, uma das visitas do Haroldo a Boa e Velha Amparo, ele falou, cara, tem um aplicativozinho financeiro aqui que ele vai salvar a sua vida nisso daqui, ó, usa ele. E aí eu comecei a ver, eu falei, nossa, que maravilha, como me ajudou. Então, o que a tecnologia trouxe para esse empreendedor que antes era muito caro, eram ferramentas muito caras? O que ela... Cite exemplos. Bora lá. É aquela ideia de novo de sair da cadeira, né, Gustavo? De tentar pesquisar coisas diferentes. Então, se a gente for pensar dessa forma, há 8, 10 anos atrás, um contador, o valor mínimo era um salário. Você lembra disso? Você vai abrir, mas quais são os seus honorários? No mínimo, um salário mínimo você tem que pagar. Hoje, a gente tem plataformas de contabilidade, R$ 89,00. Então, assim, é menos de 1/10, Gustavo. Mas se a gente não tiver antenado, com a cabeça aberta para ver essas tecnologias, a gente não consegue reduzir custos, não consegue se tornar competitivo. E fora isso, tem centenas de aplicativos de gestão empresarial, que nem esse que a gente estava comentando, né, quando a gente era até o exemplo, a gente não é jabá de ninguém, o que ele falava era do Conta Azul, que realmente a gente usa e é um aplicativo barato que realmente resolveu a parte de conciliação. Na época eu ainda fazia a parte financeira da empresa, foi antes da chegada do Reinaldão. Reinaldo, um abraço. Então, ele realmente ajuda no dia a dia. Sim. E o que é importante? Ela libera tempo seu para você pensar no seu negócio. Perfeito. Porque eu vejo hoje, Haroldo, e às vezes até falo em causa própria, você começa a ficar tão preocupado com os processos, com todos eles andando, que você acaba, às vezes, esquecendo um pouquinho de pensar no seu negócio. Você pensa no negócio de todos os clientes e no seu próprio, às vezes, você... Como que você faz para as empresas não caírem nessa armadilha? A gente brinca que o dono do negócio está naquele turbilhão do dia a dia, sempre apagando incêndio, sempre correndo, sempre, né, tudo apertado os prazos. A gente pede para ele sair, né, daquele ambiente e tentar enxergar um negócio por cima, Gustavo, porque é difícil você sozinho encontrar caminhos, então precisa sair. E uma das coisas é tentar conversar ou com um especialista ou com alguém que seja a referência do mercado. Ele não é seu concorrente. Se você chamar ele para tomar um café e explicar o porquê, eu duvido. O empresário brasileiro gosta muito de ajudar, de pegar na mão e ajudar. Então, aproveitar essas conexões e tentar ver o que você pode melhorar no seu negócio. Né? Essa é a ideia, E aí o cliente, né, por exemplo, na Prospera, a gente acaba questionando muito. Pô, mas qual que é o seu objetivo? Eu tenho aqui uma meta do ano, mas eu não estou conseguindo bater faz 3 anos. Mas você mudou alguma coisa no processo, na estratégia, na comunicação, no treinamento com o seu time? Mas precisa? Eles não sabem que tem que atingir essa meta? Então, assim, ano após ano fazer a mesma coisa, esperando resultados diferentes, né? Exatamente, Gustavo. Então tem que sair fora e tentar coisas novas. Só que tem um detalhe, a gente não pode misturar muito, Gustavo, isso que eu reforço muito, teimosia com persistência. Às vezes o empresário ele tem ali um instinto dele, não, é esse caminho, começa a injetar grana, perdeu grana naquilo, não está dando resultado, ele fala, não, eu sei que vai funcionar, e coloca ali mais grana. Então, a linha é muito tênue, né, da persistência e da teimosia.
Você falou de fazer coisas diferentes. Eu lembro que uma vez você tinha algumas palestras que fazia a pessoa caminhar sobre brasa, coisa assim. Conta um pouquinho, ainda continua. Eu tenho memória. Que memória, cara. Impressionante. Esse é um treinamento muito bacana, que a minha esposa Beth, ela se capacitou nesse treinamento. E a gente levava mesmo a galera toda ali, né? E não queima o pé, viu, pessoal? Há controvérsias, viu? Então, algumas coisas diferentes mesmo que a gente propõe para as pessoas para tentar quebrar aquele medo. Hoje está muito na moda, né? Mindset, paradigma, né? Mas isso a gente faz há 15, 16 anos, lá atrás, quando a gente começou com treinamentos na primeira empresa. Então, uma coisa bacana, diferente, tira a pessoa do lugar comum dela, do trabalho, cria uma nova realidade para que ela faça uma reflexão do que ela imagina, do que ela pensa e fala, você consegue, você é capaz, e dá essa força. Qual que é a grande... Trazendo então, vamos entrar no exemplo da pedra quente, ou o que era carvão? Carvão mesmo pegando fogo. Carvão pegando fogo. O que vocês traziam das pessoas que elas não sabiam que estava ali? As pessoas, elas não acreditam na própria capacidade, Gustavo. Então, ela mesma acha que não vai conseguir, ela vai se machucar, ela começa a imaginar tudo antes de acontecer. Às vezes, ansiedade, medo. Então, esses exercícios é para que quando ela saia dessa dinâmica, dessa situação, ela consiga enfrentar as coisas com mais coragem, com mais resiliência e acreditar que ela consegue, dentro dos recursos que ela tem e da capacidade, vencer esses obstáculos. Esse é o maior intuito. E como isso influencia no ambiente de trabalho em resultados? O pessoal voa, a gente brinca, né? Que lá, depois de passar por esses treinamentos, muda a chave da pessoa e ela se torna imbatível. Então trabalho, não existe trabalho que ela não consiga entregar, prazos, qualidade, ela consegue entregar muito mais do que antes. E é a mesma pessoa, Gustavo. Funciona em propaganda isso daí? Funciona. Vamos testar. Vamos testar, vamos fazer um live para vocês do treinamento da raça. Legal. Topa, vamos lá. Beleza. Bora lá. Eu queria agora deixar um espaço aberto para você falar o que vier à sua cabeça. Tá bom, bora lá, Gustavo. Eu vim pensando muito, né, dirigindo, falando, mas o que eu vou falar lá pro pessoal? Então, o Gustavo falou assim, fica mega à vontade, que aqui é descontraído mesmo. Então, eu vim pensando assim, dar algumas dicas, né, Gustavo, de como, de repente, para quem está assistindo, tem a empresa ou queira ter a empresa, algumas coisas que é bacana, né, dar uma pensada antes. Cara, se você é bom em algo e acredita, vai firme, acredita que você consiga. Eu, Gustavo, estamos nessa jornada aí de empreender, não é de hoje, né, Gustavo? Sim. Apanham pra caramba. Mas eu acho que tanto ele quanto eu, nós não voltaríamos a trabalhar para uma outra pessoa, né, Gustavo? Eu acho que esse é um ponto legal. Até quando a gente vê biografia de pessoas, você vai de um cantor que você gosta ou de algum esportista, você vai ver que a vida de quem chegou lá, ela é feita de muitos altos e baixos. Então realmente é você conseguir dosar. Quando vier baixo, você fala, vai passar, não vai ser muito tempo, eu aguento. E realmente saber também nas horas de bonança você segurar, sandálias da humildade. Isso mesmo. História lá do Dostoiévski, da formiga com não sei o que, você lembra dela, porque também vem vaca magra, vaca gorda, churrasco passa de tudo, né? É isso mesmo, passa de tudo. E assim, a gente vive hoje, né, um período muito crítico para quem está tocando negócio, sentindo os últimos 2 anos, mas eu posso afirmar, Gustavo, ao mesmo tempo que tem essa crise, também tem uma pancada de coisas que as pessoas não se atentaram e dá para obter sucesso nas outras situações do mercado, sabe, Gustavo? Exemplo. Sai fora. Vou dar um exemplo. A gente está atendendo agora uma empresa de bijuteria. Tinha 5 lojas, acabou fechando 2, ficou com 3. Faturamento, pela metade, Gustavo. Então, quando chamaram a gente, é um mercado, pensa comigo. Bijuteria, semi-joia, é algo supérfluo, concorda comigo? Sim. Então a pessoa ali está procurando atender o básico de casa e deixou isso supérfluo. A gente entrou na operação, entendemos o que estava acontecendo e tal, e detalhe bobo, Gustavo, eu fui lá olhar, fazer análise visual merchandising, o espelho, cara,
eu sou baixinho, né? Não fala assim. Não fala assim. A gente é de uma altura moderada. Tá bom, melhor, né? Melhor. Eu que sou dessa estatura moderada, o espelho ficava abaixo de mim, pô. Eu tinha que me agachar para poder visualizar. O negócio estava errado, não tenho certeza. Exatamente. Bati o olho, putz, no corredor um ventilador, porque a equipe de vendas, vendedores, passa calor, então ligou no meio do corredor da loja um ventilador. Então, vários detalhes que a gente, opa, peraí, tem como mexer, né? Então, acabamos identificando e assim, o mercado estava ruim para todas as lojas da região. Só que enxergar diferente, ver o que está atrapalhando, tirar isso, já abriu as portas ali do cliente voltar a comprar e a empresa deslanchar. Conta um pouquinho então, Haroldo. Essa também é uma coisa que a gente gosta de fazer. Às vezes quando vem um cliente, o cliente ele tem uma visão, um conceito, um preconceito sobre o problema dele. Às vezes não necessariamente o problema dele está onde ele acha que está. Como é que essa visita sua, que olhar você... Vou avaliar uma loja. Pense em visual merchandising. Tá bom. O Haroldo está entrando agora num cliente. O que você vai avaliar primeiro na loja? Bom, eu até brinquei com o pessoal do escritório. Como vocês podem ver, ó, eu sou um cara que não usa nada, né? Então é um desafio porque eu não era o público-alvo. Mas toda vez que a gente entra, o nosso intuito é o quê? Ter a experiência do cliente. Eu vou entrar como se eu fosse o cliente. Não como consultor, não como especialista. Vou entrar numa boa como cliente. Acho que é o primeiro ponto. Então você vai lá, pô, fui bem atendido, tem um sorriso do vendedor, pô, como é que tá exposto? Me perdi. Eu mesmo não consegui identificar a coleção, as cores, os tipos de produto. Opa, então não tá alguma coisa, não tá legal algumas coisas. Então acho que se sentir no lugar do cliente e fazer toda a jornada ali de compra, pergunta, vai no checkout, como é que é embalado, como é que é solicitada a forma de pagamento, tudo isso acho que a gente acaba sentindo, só que tem um detalhe importante, tem que anotar, pessoal. Então uma coisa que é importante o dono da empresa, ele fazer essa análise, ou pedir para alguém fazer e anotar tudo que achou que não está legal. As respostas estão dentro do negócio do próprio empresário. Essa é uma ideia boa. Às vezes o empreendedor fala, mas todo mundo já me conhece. Quantos amigos você tem? Família grande, entendeu? Pega! É isso que a gente sempre fala. Não custa se pedir um favorzinho, entendeu? É pro bem comum de uma empresa, né? Assim mesmo, tudo vale a pena. Então, ouvir. E o que a gente gosta também? Isso que o Haroldo falou. Fazer realmente a jornada do consumo. Então, tanto em e-commerce, que hoje a gente tem alguns clientes de e-commerce, é importante você se colocar como consumidor. Então, o que a gente já chegou a fazer? Clientes em lojas muito distantes da nossa realidade. Como é que ele chega? Ele chega de ônibus, ele chega de metrô? Vamos fazer esse trajeto. Por quê? Sandálias umidades? Não. Porque que mídias ele é impactado no caminho? Como ele chega? Então, às vezes a sua solução pode estar numa estação de metrô, pode estar numa linha de ônibus, pode estar em alguma coisa que você vai distribuir. Então, realmente, é tentar enxergar sobre um novo ângulo, um ponto de vista, né? É isso mesmo. E eu estava lembrando agora, eu não lembro de quem que é. Você me ajuda aí, Gustavo, de saber quem é o autor. Minha memória é uma campanha que colocava o carteiro, um sapato de cada lado, duas marcas, para mostrar depois o que teve o desgaste e o que não teve, manteve-se assim confortável no pé do carteiro. Eu não lembro de quem que era essa campanha, Gustavo. Eu vou chutar que deve ser a UMAP com alguma daquelas da Vulcabras, mas... Olha a ideia, meu, é quem está usando para valer, né? É para quem está sentindo na pele, no pé, o produto. Você acha que vendedor bom é aquele que gasta sola de sapato? Sim, sim. O vendedor que está atrás do computador, notebook, não tem o mesmo sucesso do cara que está do lado do cliente, vivenciando o que ele está vivendo. Tem que visitar, tem que entender, tem que estar do lado. E principalmente hoje, Gustavo, não oferecer a venda, ele tem que ajudar, cara. Isso que eu falo muito para as equipes comerciais que a gente atua. Você tem que ir com o intuito de ajudar. Primeiro ponto, você não vai lá para vender, você vai lá para orientar, informar, tirar dúvida e depois criar esse elo de confiança e aí a venda sair naturalmente, cara. Fora queimar pé de vendedor, o que mais que você faz para motivar eles? Bom, aí não tem jeito, né? É danado, né? Ele foi assim, ó, caminhando, ele quer saber, né? Não, tá, mas falando sério. Tá bom. Na verdade, o que acontece muito hoje, Gustavo, é entender o indivíduo vendedor.
Como é que eu vou explicar isso? Entender direitinho assim, quem for o gestor desse vendedor, compreender qual a expectativa dele, o que ele busca. Às vezes a gente pergunta até para você ter uma qualidade de vida legal para você, para sua família, quanto você teria que ganhar aqui na minha empresa? Ele vai falar, pô, Haroldo, imagina que os donos poderiam me pagar X. Pô, mas tá longe? Tá, Haroldo, acho que eu nunca vou conseguir. Calma, vamos ver, como é que a gente faz para chegar nesse valor? E aí é o que? É o sonho do vendedor compartilhar com o da empresa e juntos, no mesmo caminho, atingir isso. E sempre um a um, Gustavo, isso que eu falo. Não adianta você chamar numa reunião 12 vendedores e falar, galera, a meta é essa, nosso objetivo é esse, vocês vão ganhar X de comissão, bora pra rua vender. Não rola. A coisa está muito um a um, Gustavo, hoje. Conte-me mais, né? Como é que funciona? O que acontece muito é você compreender, e isso a gente treina o gestor comercial. É ele conversar, dialogar e de tempos em tempos fazer o que a gente chama de acompanhamento dele. E o acompanhamento não é uma vez por ano, viu? Tem muita empresa de recursos humanos, pelo amor de Deus, quem trabalha com RH não me puna agora. A gente faz uma avaliação a cada um ano para ver se ele passa na avaliação de desempenho e que o cara seja promovido. Não funciona. Um ano, o cara já mudou de emprego, mudou de perspectiva, não. É toda semana, todo acompanhamento ali, diário ali, de quem está próximo dele e trabalha para ajudar ele. E aí tem uma contrapartida. Você ajuda ele e ele te ajuda. Então, é muito disso. Esqueça aquela história que o colaborador vem para ficar com você 20, 30 anos com você. Não existe mais isso, Gustavo. Não? Só fica. Não. Nem empresa japonesa? Nem empresa japonesa. Ah, então o negócio tá errado. Pior que eu tenho cliente japonês. É que eu escutei, né? Tem alguma coisa errada mesmo. Se for os japoneses do Paraguai, eles não querem ficar mais, cara. Se não tiver... agora tá muito na moda, né, Gustavo? Propósito. Se o propósito dele não estiver coincidindo com o da empresa, ele vaza. Pô, Haroldo, mas tem 13 milhões de desempregados. Mas peraí, tem gente qualificada pra caramba que vale o peso em ouro. Esse cara não fica. Ele vai aonde faz sentido para ele ficar. E é justo, né? As empresas cada vez mais têm que realmente pensar, não só... Eu ouvi uma coisa muito bacana de um arquiteto. Ele falou assim, por que a gente mexe com o ambiente de trabalho? Porque normalmente resultado é felicidade, então isso é uma equação, resultado é felicidade. Se eu tenho felicidade, é igual provavelmente a resultado. Então na matemática é provado que um ambiente de trabalho sadio, onde você vem, sabe, não é aquela coisa, essa é uma coisa que eu sempre falo, de coração para todo mundo, ou amigo, ou quem é parceiro nosso, trabalha junto, tá lá no dia a dia. O dia que você chegar e não tiver vontade de trabalhar, que você fala, nossa, mais um dia, mais... E não entenda isso cansaço físico. Você não tiver motivação, repense a sua vida. Você está perdendo tempo. Você poderia estar trabalhando melhor, gerando muito mais resultado em outra empresa, em outra atividade. Então, ele é ruim para tudo. Ele é ruim para quem emprega, ele é ruim para quem está trabalhando nessa condição. É um perde-perde, se eu fosse falar dessa relação. É isso mesmo, Gustavo. E tem que ter coragem. Coragem para quê? Para entender que aquilo não te faz bem, se preparar para ir para um outro caminho que vai te fazer feliz, cara. Então, tem que se preparar, tem que ter coragem. E planejamento? Planejamento, né? Eu nem entro nesse assunto, né? Mas planejamento. Planejamento é muito importante para tudo, eu acho. Carreira, família, empresa, tudo tem que ter planejamento, né, Gusta? Por quê? Como é que você planeja a sua vida pessoal? Oi, essa também é pegadinha, hein? Eu não vou nem falar que depois eu conto. Tá bom. Planejamento contar uma coisa bem rapidinho para vocês entenderem. Minha mãe estava lá, meu pai falecido, mostrou uma agenda do meu pai. Ah, tem uma agenda do seu pai. Meu pai falecido 12 anos. Peguei a agenda, caramba, mesmo controle financeiro. Falei, é igualzinho o meu, só que eu nunca tinha visto esse controle financeiro do meu pai. Quando eu mostrei pro meu irmão, meu irmão dizia, caraca, é igualzinho a que eu tenho. Aí eu perguntei, eu não sabia que meu irmão fazia. Você faz planejamento financeiro? Faço. Quando a gente abriu, eu pelo menos, eu tenho desde 2004. Né? Quando meu filho nasceu e antes, desde a época de faculdade, eu tenho meu planejamento financeiro. Então, o que é o planejamento? É você entender o que está acontecendo, imaginar o que vai acontecer no futuro e aquele futuro, o final, você determina o que você quer. Às vezes, fica muito longe ou às vezes te surpreende e você passa. Então, o planejamento é uma delícia por causa disso. Você tem um controle melhor do que você faz, do que você quer e você se organiza para que atinja aquele resultado.
Muito bom. Ó, já dá até da aula, hein, Gustavo? É o que eu digo, o café com raça é uma atitude totalmente egoísta para a gente aprender com os amigos, rever, dar boas risadas. Queria então hoje agradecer de coração você ter vindo, ter se deslocado até aqui. Queria falar, quem precisar, ó, esse é aqueles que a gente tira o chapéu, pode procurar a Próspera, porque pode ter certeza que não é jabá, mas que vocês vão ser muito bem atendidos aí. É demais. E obrigado, pessoal, por ter nos acompanhado. É um prazer imenso estar aqui com você, Gustavo. Vamos ver se você não tem dúvida, porque... Ah, aparece aí? Como aqui? Opa! O pessoal está parabenizando, então o Tomás, aquele grande abraço pro Tomás, moramos junto aqui, você lembra dele. Leandro Nascimento está no México, Leandrão fotógrafo. Olha que legal, então, até lá. Pessoal acompanhando a gente. E o que a gente quer deixar sempre aberto? O Café com Raça é um canal aberto. Então, eu quero que vocês falem sobre tal assunto. Vamos falar. Por favor, mandem sugestões. Então, nós vamos buscar qual amigo que nós vamos trazer aqui. É isso aí, muito bom. Pra gente conversar. E eu vou estar acompanhando. Vou contar agora também. Ele contou um monte de coisa minha aqui. É engraçado que ele falou sem pauta e no final a gente se abraça e chora, né? Então, tem que ter um abraço para finalizar, Gustavo. E aí saiu lapela. Saiu lapela. Assim que conta, não tem edição depois. Vamos lá. Um abração, galera. Um abraço, galera. Até mais. Até mais. Saiu, né, Gustavo? Não, a galera mandando, continua, tá animal. É mesmo? Porque caralho. Se eu te aí eu falei, travou hoje, a internet que Deve ser Wi-Fi. E eu pensei, a pior das hipóteses tá gravado ali. Vá. Aí a galera, não, continua, tá animal. Eu falei, legal. Aí eu fui tocando. Isso que eu vi. Eu falei assim, mas era pra acabar, só puxou mais assunto. E eu falei assim, porra. Outra coisa que eu aprendi no curso. Então, antes a gente estava muito preocupado com surgiu o café com raça, esse 10 minutos cravado ia botar até um despertador. Sim. A galera falou que não tem mais isso. Quanto mais conteúdo você conseguir, aí eu comecei a ver podcast 1h30. Eu falei, cara, eu saio de Amparo, eu venho ouvindo podcast 1h30, por que eu não posso fazer um conteúdo? O cara precisa assistir tudo numa vez. Ele vai escutando. Entendeu? E a galera, continua, tá animal. E quanto mais tempo você fica online, mais chance das pessoas entrarem no meio. Que da hora. Gostei, viu? O equipamento bom, hein? Barato. Muito bom, não muito é, bom. Não. Gustavo, adorei, velho. Concorda? Eu falei pra você, eu falei, não vou esperar o seu montar. Não, tá ótimo. E se for numa empresa que nem a sua, você deixa montado direto. Por que demora um pouquinho mais? Monta tudo, mas montadinho. Já é Elvis. Entendeu? E não dá chabu. O que for chabu no começo? Só o cartãozinho de memória.